esse tema é muito cogitado, né? Todo mundo quer saber sobre jejum, todo mundo quer saber como quebra, todo mundo quer saber se realmente queima gordura, se faz emagrecer. Mas antes de iniciar falando sobre tudo isso, sobre todos os benefícios e tudo mais, eu queria que a primeira pergunta fosse a minha primeira pergunta para você é para você explicar o que é o jejum intermitente. Porque tem muita gente que tem medo de fazer, ou então que já fez errado. Então, explica o que é o jejum intermitente para que quem está assistindo ao vivo no gravado possa entender um pouco mais. Verdade. Em primeiro lugar, o jejum intermitente é uma estratégia, gente, uma estratégia alimentar que se dá na privação dos alimentos de um determinado horário. Por exemplo, tem jejum intermitente de 12 horas, 14, 16, 18, até 24 horas. 24 horas eu não gosto muito, particularmente. Mas tem todos esses horários. Então, é uma privação de alimentação nesses horários. Por exemplo, Fê, as pessoas têm medo, né, do jejum, mas começa a contar na última refeição. Então, você está dormindo, ainda está contando, né? Começa a contar os horários. Então, não precisa ter esse medo que todo mundo tem. Entendi. Então, Nutri, o jejum é para você ficar um período, né? Um período sem se alimentar, isso. Mas você já conta boa parte quando está dormindo, né? E uma boa noite de sono, mais ou menos quantas horas, Nutri? Para a pessoa que quer emagrecer e quer ter resultados. De 7 a 8 horas de sono. Então já tá contando já o jejum, ó, 7 a 8 horas de sono. Você tá dormindo, ainda conta mais um pouquinho de horas, já deu o seu horário de jejum. Tem muita gente que tá aí já fazendo um período muito longo, né? Que dorme até mais do que 8 horas, né? Tem gente que dorme mais, a gente que é dorminhoca, que dorme mais e às vezes não se dá a oportunidade, né? De conhecer um pouco mais sobre essa estratégia, sobre o jejum intermitente, que é excelente em vários aspectos. Agora, existem dois tipos de jejum. Estou com minha colinha aqui hoje, que eu separei as perguntas para a Nutri. Existem dois tipos de jejum. Tem o jejum metabólico e o calórico, né? Tem diferença entre eles? Tem uma diferença, sim. Então, eu até prefiro mais o calórico. O calórico é o quê? A abstenção de calorias, sem nenhuma caloria. Então, durante o período que você está em jejum, gente, vocês podem tomar água, beber café, beber chá. Então, café e chá sem adoçar, tá? Então, é sem adoçante e sem açúcar. Então, tem essa privação, né? Essa abstenção de calorias. Então, é 0 calorias. E o metabólico já pode colocar um pouquinho de gordura, entendeu? Então, um exemplo, a pessoa que quer ficar 18 horas de jejum, 24 horas de jejum, é até bom fazer o metabólico. Mas eu acho, né, normalmente, fazendo 14 horas, 16 horas de jejum, melhora o calórico. Você queima muito mais a gordura. Entendi. E é o método que a gente utiliza, né? É uma das estratégias que a gente utiliza dentro do nosso método 6K7D. Porque queima mais calorias, né, Nutri? A pessoa que consegue fazer o horário certinho e sabe quebrar, realmente consegue emagrecer. Mas existe um erro muito comum, né? Que as pessoas fazem aí, ficam horas e horas sem comer. E aí, quando vai quebrar, quebra errado, né, Nutri? Esse é o problema maior. As pessoas acabam quebrando errado e estragou todo. Privou tanto tempo, né, sem se alimentar. Aí acabou que na hora de quebrar o jejum, quebrou errado. Se você souber o que é para se alimentar no jantar, sua última refeição, e logo depois da sua primeira refeição no dia seguinte, você consegue sim emagrecer. Então tem essas dicas, né? Essas estratégias. E no metabólico, a gordura boa que pode colocar é vinagre de maçã, óleo de coco, manteiga ghee, que eu acabei não falando, né? E o calórico só água, café e chá. Mas tendo metabólico, café e chá, gente, é assim, adoçar também. Colocou açúcar, já quebrou, tanto um quanto o outro. Aí, Nutri, quem tiver pergunta, vamos fazer o seguinte, coloca na caixinha de perguntas que no final da live eu vou abrir para a Nutri responder. Senão a gente perde a sequência aqui. Então, deixa na caixinha que no final da live a gente vai responder todas as perguntas, tá? Ó, pontinho de interrogação aqui embaixo. Tem interrogação agora. Ô, Nutri, mas muita gente vai falar, mas, pô, vou ficar 16 horas sem comer, só bebendo água, bebendo chá, eu vou passar fome. Não, pelo amor de Deus. Qual é o jeito errado, né? Conta pro pessoal qual é o jeito errado de se fazer o jejum, porque já vem na cabeça, 16 horas sem comer. Eu já tenho o hábito, todo dia de manhã, tomar café da manhã. Eu não consigo ficar sem as minhas coisinhas pela manhã. Como é que eu vou acordar e vou emendar?
Então, assim, explica qual é o jeito errado, para depois ela vai explicar o jeito certo. Então, as pessoas já ficam com isso na cabeça, né? Já, né? Ah, não vou conseguir, vou ficar fraco. Então, pronto. Em primeiro lugar, quando a gente faz jejum intermitente, a gente consegue alinhar dois hormônios, da saciedade e outra da fome. Então, a leptina e a grelina. Então, quando ele consegue ajustar esse hormônio, você fica sem fome, entendeu? Seu corpo vai conseguir se adaptar. No início, rola um pouquinho de fome, mas no primeiro dia, depois você se adapta. Você fica até sem fome. Então, em primeiro lugar, é também não ultrapassar os horários, né? Então, as pessoas às vezes... quero emagrecer logo. Então, faz o almoço, já pula já pro jantar. Entendeu? Já pula o lanche. Então, se a pessoa começar a pular as refeições e na hora de quebrar o jejum, quebrar com carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, uma macarronada, uma lasanha, aí sim tá quebrando do jeito errado. Tem que saber direitinho o que você vai quebrar o jejum, tanto no seu almoço quanto no dia anterior. Entendi. Então, existe uma diferença muito grande da pessoa que fica sem comer, né? Que fica horas e horas sem comer, que não utiliza a estratégia, né, do jejum intermitente, e a pessoa que faz jejum intermitente, porque o jejum intermitente é bom para a saúde e vai ajudar a equilibrar os hormônios, assim como a Nutri falou. Então, pessoal, o jeito errado de se fazer, achar que está fazendo jejum intermitente, é achar que ficar sem comer é a mesma coisa que fazer jejum intermitente. Então, às vezes, a pessoa fica um maior tempão, né, sem comer, e aí, quando vai quebrar, come alguma coisa que é extremamente ruim e que vai gerar mais vontade ainda de comer outras coisas, né? Se você come aí uma massa, uma pizza, um hambúrguer, logo depois, acho que meia horinha, 40 minutos depois, uma hora, né, Nutra, a pessoa já quer comer mais. E aí não adianta de nada, tem que seguir a estratégia do jejum. Não adianta por ficar exemplo, pulando refeição no também, dia anterior, né? a pessoa vai e come uma pizza. Ah, amanhã eu vou fazer o jejum. Não, gente. Não é. Você comeu a pizza no dia seguinte, você vai ter mais fome. Você não vai conseguir fazer o jejum. E não vai ser essa estratégia de ficar horas sem se alimentar que você vai emagrecer. É tudo saber o que você comeu. Então, se você comer totalmente certo, por exemplo, colocar proteína, colocar legumes na sua refeição, com certeza vai te dar saciedade e não vai sentir fome, não vai sentir fraca como vocês acham que vão sentir, né? E a fraqueza, para quem está fazendo jejum, para quem começou a fazer aí, a fraqueza é uma coisa muito psicológica, né, Nutri? É o nosso corpo reagindo às nossas vontades, porque a gente está comendo ali, né? Estou me incluindo como se fosse um exemplo. Mas a gente às vezes come doce, come um monte de coisa, e quando você tira, gera uma abstinência. E aí o seu corpo fica pedindo, meu Deus do céu, preciso daquilo. Mas na verdade não precisa de nada, né? Na verdade, a nossa mente tentando controlar o que a gente deve comer, mas na verdade a gente não pode. A nossa mente nós temos que controlar a nossa boca, porque muitas vezes a gente come com os olhos. Então, se você se deixar levar pelo olho, né? Pelo olho grande, como a gente costuma dizer, e falar, ah, não, deixa, hoje eu vou comer e amanhã eu faço. Esse ciclo vai ficar permanecendo pro resto da sua vida e você nunca vai ter resultado. Porque você não está deixando o seu corpo ter essa adaptação, né? Essa adaptação tão importante que o jejum gera. E eu utilizo, né? Porque eu também utilizo o método 6K7D. E eu posso dizer com total certeza que vocês não vão sentir fome. Quem faz certinho, chega uma hora, quer até estender, né, Nutri? Quer fazer 16, 18, vai estendendo. A pessoa vai se sentindo tão confiante, tão segura, com menos fome, com menos vontade de comer doce, menos vontade de comer massas, que você se sente tão segura que você quer ir aumentando. E muitas vezes você fala, opa, nem eu sabia que eu não ia sentir fome, né, Nutri? Verdade. Você vai se adaptando e vai gostando, você vai vendo também no corpo que vai melhorando. Você consegue emagrecer e às vezes você fala, ah, não é possível. Porque antes as pessoas falam, ah, eu não emagrecia. E eu ficava muito tempo sem se alimentar. Cara, não adianta você ficar sem alimentar. Vou pegar um exemplo de uma aluna nossa, Fê, não sei se você lembra, mas não estou lembrando agora o nome. Ela acordou, tomou café da manhã, aí depois ela lembrou que tinha que fazer jejum. Aí ela achou que tinha que fazer jejum meio-dia em diante. Não, gente, é o horário que você está dormindo, que você está fazendo jejum. Aí depois, quando você acordar, que você está quebrando jejum. E não assim, acordei, tomei café da manhã, agora eu vou ficar até o dia seguinte sem se alimentar. Gente, tá errado, totalmente errado. Então, foi logo no início, primeira vez dela, ela não leu tudo direitinho, explicamos, mas foi bom acontecer isso, que a gente se toca e fala assim, nossa,
Às vezes a pessoa não sabe, realmente é isso. Acha que pode acordar, comer o que quiser e ficar até o dia seguinte sem se alimentar. Gente, isso não é jejum. Por isso que é importante vocês terem uma equipe, pessoal. Imagina se você está assistindo essa live, vai e tenta fazer sozinha, faz errado, não consegue emagrecer e depois vai ficar frustrada. E quando você tem uma equipe, a gente está aqui para abrir a sua mente, para trazer conteúdo, para dar um start aí, ó, no seu início, para fazer você se movimentar. Agora, você imagina se essa nossa aluna que tinha acabado de entrar, se ela estivesse sozinha. Talvez ela passasse fome, porque ela ia ficar de meio-dia até o meio-dia do dia seguinte sem comer. É insustentável isso. Então, pessoal, por isso que é importante você utilizar a estratégia do jejum dentro de um método, com as quantidades, com as porções necessárias. E também teve um outro caso também, que foi a esposa de um aluno nosso, que falou que ela fazia jejum tudo bonitinho, mas na hora de quebrar, quebrava com comida errada e nunca conseguia emagrecer. O marido, que era o nosso aluno, conseguiu emagrecer e ela não conseguia. Foi através de uma consultoria que a Nutri fez, que a gente dá para as nossas alunas também. E aí foi quando a gente descobriu, né? E a Nutri falou, o jeito mais errado é que as pessoas realmente querem quebrar comendo algo que não vai fazer bem, que vai gerar mais fome, né, Nutri? Agora eu queria que você falasse sobre os benefícios do jejum intermitente no nosso método. Por que que as nossas alunas utilizam o jejum intermitente, por exemplo, na semana TAC? Pessoal, a semana TAC é a semana onde as nossas alunas e alunos podem perder até 6 quilos. Então, uma das estratégias que a gente coloca, que a Nutri, com a equipe dela, desenvolveu, é a estratégia de jejum intermitente. Então, por que na semana TAC e também na semana de manutenção, que são as semanas que precedem a semana TAC, que é o impulso, onde você vai se sentir motivado, você vai se sentir forte, vai ter resultados na balança, no corpo, no short, e depois a semana de manutenção para manter e para perder mais, né? Mas por que que a gente utiliza o jejum intermitente dentro do nosso método 6K7D Nutri? Então, ele tem um benefício de emagrecer mais rápido. E no método a gente coloca, tanto na semana TAC, que são aqueles 7 dias, né? Pra dar aquele start mesmo, você sentir, né? Que teu corpo vai acostumar e você vai conseguir queimar a gordura. E depois também, na semana de manutenção, a gente utiliza para a pessoa ainda manter o peso e também, se quiser, perder mais ainda, utilizando o jejum intermitente. Então, ele tem esse benefício de emagrecer. Tem o benefício das pessoas que estão com diabetes tipo 2, diminuir, entendeu? Porque diminui as taxas de insulina, porque você não vai exagerar, né, na alimentação, não vai ter aquele pico, né, comendo logo de manhã, tomando logo de manhã, por exemplo, um café cheio de açúcar, que a gente já aumenta aquele pico de insulina logo pela manhã. Não vai ter isso, né? Você vai tomar o café da manhã, o café sem nada, sem açúcar, sem nada. Então tem esses benefícios de diminuir, de melhorar a saúde, porque ele é bom para a saúde. Então você se sente bem. E as pessoas falam, ah, é novo. Não, não é. É lá do teto milenar. As pessoas pescavam para se alimentar, então eles faziam jejum, né? Fazia essa atividade que era pescar e depois que eles iam se alimentar. Então, ninguém morreu, tá todo mundo bem, ninguém tava fraco, todo mundo fez jejum e tem esse benefício, a pessoa vai percebendo no corpo que queimou a gordura localizada, então você já sente, né, circunferência abdominal, já vê aquela roupa já tá larguinha, então é ótimo. Com certeza. E o que a Nutri falou é exatamente isso, pessoal. Pesquisa aí no Google. Da onde que surgiu ali, né? Da onde começou essa história de jejum intermitente? Que os caras iam caçar, né? Passavam horas e horas procurando comida, não conseguiam achar comida. Enquanto isso, o período da comida, do jejum intermitente ia prolongando. Então, enquanto eles não achavam comida, eles estavam em jejum intermitente. Só depois da caça, se a caça desse boa, né? Se eles conseguissem pegar o que eles queriam pegar para poder alimentar a família, se alimentar, aí sim eles quebravam o jejum, né? Lá do tempo das cavernas. Então, assim, é muito doido. Não surgiu agora, né? Não é uma dieta da modinha, não é uma coisa que, tem famosos usando, vamos usar também. Não, gente, isso aí, ó, já vem de longa data. Então, bota na cabecinha de vocês. Mas tem gente também que não se adapta. E não tem problema, né? Por isso que também é importante ter uma substituição de estratégia. Como é que faz quando a pessoa não se adapta? Por exemplo, a pessoa não tem que ser forçado, né? Tem que ser feito de livre vontade da pessoa. Então a pessoa fez jejum,
fez o primeiro dia, não se adaptou, pronto, então ela muda, vai fazer outra estratégia. Dentro do programa, né, Fê, a gente tem outras estratégias. E uma coisa, gente, que vocês colocam na cabeça, não vou ficar sem o café da manhã. Pronto, quem não consegue ficar sem o café da manhã, só jantar cedo. Se você jantar cedo, no dia seguinte você consegue fazer seu café da manhã. Então tem como se adaptar. Porque no início a pessoa acha que não vai se adaptar porque vai ficar sem o café da manhã, vai se sentir fraca, vai sentir fome. Não vai. Você tem que dar a oportunidade. As pessoas não dão nem a oportunidade. Já fica com medo e não faz. Aí vê que as pessoas estão emagrecendo, mas fica achando se é verdade, se não é. Tem aquela dúvida. Então se dá a oportunidade e faz. Fez o primeiro dia, se adaptou? Ok, continua. Passou o segundo dia, não se adaptou, não é para você o jejum. Por exemplo, as pessoas grávida não pode, quem está amamentando não pode, doença renal, quem tem pressão baixa também não pode. Então, já que você não... Essas pessoas não podem. Agora, as pessoas que estão conseguindo se adaptar, ok, continua. Agora, as pessoas não estão participando dessa parte, né? As pessoas realmente fez e não conseguiu, então não é para você, você faz uma outra estratégia que também temos dentro do programa. Mas, Nutri, tem aquela coisa também da pessoa fazer um dia só e falar, não é pra mim, não quero. Isso daí, pessoal, é mimo, é ser mimada. Tem uma diferença grande. Então, assim, a Nutri é boazinha, né? Ela é boazinha demais. Não, mas o primeiro dia, vai tentando até o segundo dia, né? Segundo dia. Não pode desistir. Mas o primeiro dia também dia. Não desiste, né? Tenta 2 dias que o seu corpo vai se adaptando através de repetição, né? É total, cara. É o período que o seu corpo tá sofrendo ali uma adaptação. Ninguém se adapta em um dia, né? Ninguém se adapta em 2. Tem que fazer pelo menos aí, tentar pelo menos uma semana. Vai sentindo, vai conversando com a sua nutricionista. No nosso caso, a gente tem um grupo VIP. Então, as alunas, elas vão comentando. Eu sempre falo, coloca aí como é que foi o dia de hoje. Como é que foi? Porque é dia após dia. Se você está assistindo essa live e quer começar a emagrecer, não pense daqui a um mês, não. Pense daqui a 7 dias. Metas curtas. E aí você vai vencendo dia após dia. Sei lá, e você chegou no segundo, terceiro dia. Tá realmente sendo muito difícil, muito desafiador. Conversa com a sua nutricionista. As nossas alunas conversam com a gente, chamam a Nutri. Nutri, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Aí a Nutri vai lá, olha o prato que ela tá comendo, pede a foto da comida que ela quebra, manda a foto do prato pra gente ver. Aí a gente olha, coloca mais legume aqui, coloca mais proteína ali. A gente vai ajustando, porque muitas vezes, né, outra pessoa, mesmo com a quantidade, com um cardápio na mão, acaba não colocando a quantidade ideal, né? Porque acha assim, não vou conseguir comer tudo isso e tal. Então, esse acompanhamento, quando você tem acompanhamento, é muito mais fácil. Então, a gente sugere para vocês que vocês tentem, obviamente, com acompanhamento, né, de um profissional, mas não desista, porque é uma coisa que fica aqui, tem um anjinho e diabinho, né? Se deixar, o diabinho fala, vai comer chocolate, continua fazendo o que está fazendo, emagrecer para quê? Hoje eu só hoje, né? Faz só hoje, só hoje. Não tem só hoje, gente. Só hoje vai emendando. E aí existe a dieta total. Aí é que tá. Até fiz uma live ontem falando sobre isso, né? De pouquinho em pouquinho, de beliscada em beliscada, você vai engordando, vai percebendo. Então, seguinte, o jejum intermitente não é para todo mundo, como a Nutri falou, tá? Pega essa visão. Fala de novo, Nutri, para quem não é. E aí é necessário você não utilizar, tá? Para quem não pode, realmente não vai fazer. Porque a gente fala assim, não posso, mas será que eu não posso mesmo? Vai lá, tenta e se lasca. Então, quem não pode? Grávidas, lactantes... Grávida não pode, quem tá amamentando, criança, quem tem pressão baixa também não pode, diabetes tipo 1 também não pode. Então, essas pessoas não pode mesmo, nem tentar. Porque tem muita gente que tenta, tem pressão baixa, mas hoje ela tá boa, vou tentar... Não, gente. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer o jejum. Para fazer o jejum 2 dias, não vai adiantar em nada. Entendeu? Fazer 2 dias e passar mal. Melhor não passar mal. Tem outras estratégias para você. Pessoal, perguntas na caixinha de perguntas, tá? Porque a gente não consegue ler, porque vai subindo muito rápido. Então tem uma interrogação. Você clica na interrogação e coloca a perguntinha para a Nutri, que a gente vai responder no final da live, tá? Já vi, tem várias perguntas, mas é muito rápido pra subir, gente. Não dá nem pra ler. A gente vai falando e não vai conseguindo ver. O celular tá tão longe que eu não consigo nem ler mesmo. Só vejo mais e é importante também, né, Nutri? Quando a pessoa realmente não se adapta, é importante trocar a estratégia imediatamente.
Verdade. Pessoal, não insistam em dietas que não são apropriadas. Ou então, se você não tiver realmente passando mal, tiver com outros sintomas que não são normais, é importante estancar na mesma hora. Por isso também que é importante você ter uma nova estratégia de imediato. Não Verdade. pode pensar, imagina, se fosse, ai, não me adaptei ao jejum. Ai, agora eu vou ter que tentar ligar para minha Nutri para poder ver qual é a próxima data que ela pode me atender. E aí você se lasca. É melhor você já perguntar, né, tudo que você pode, tudo que você não pode saber. Essa live é justamente para isso, para vocês entenderem, já chegarem já buscando objetivo, já com a consciência muito mais aberta, com as respostas mais claras na cabeça, porque senão não adianta, vocês vão ficar batendo cabeça aí pro resto da vida. E eu queria que você explicasse, assim, uma coisa que a pessoa confunde. A gente já falou sobre isso, né? Mas uma objeção muito grande. A primeira coisa que a pessoa fala, eu vou ficar fraca, não vou fazer porque eu vou ficar fraca, eu vou passar mal. Nutri, isso é mito ou verdade? A pessoa, ela realmente ela vai ficar fraca, vai ter fraqueza, que tem uma diferença entre você sofrer essa adaptação e fraqueza. Ela vai ficar fraca, Nutri? Não, gente, não vai ficar fraca. Sabe por que essa objeção, Fê? Porque a pessoa já tem medo antes, como eu falei. A pessoa já tem medo antes de começar, gente. Você tem que se dar a oportunidade. Você não vai ficar fraca, você não vai sentir fome. Lá no programa, né, dentro do programa, a gente vê as pessoas, nossa, eu tô até comendo a mais do que eu comia. As pessoas acham que eu não vou comer nada. Ou então, achava que era sofrido, que eu ia ficar horas sem se alimentar. Não, gente. Se você vai dormir, o seu último horário de dormir, na hora que você acordar, só esperar mais 2 horinhas para você tomar seu café da manhã, ou então você almoçar, gente, é tranquilo, não vai ficar fraco. Tem pessoas que conseguem fazer atividade física de boa em jejum, entendeu? Uma atividade física não ser alta intensidade, entendeu? Pela manhã, né? Ser de baixa intensidade, você consegue fazer uma corrida, uma caminhada em jejum. Então a pessoa não fica fraca, ela consegue se sentir bem, né? Eu vejo as pessoas falando, não, tô fazendo jejum, tô me sentindo bem, tô com mais disposição. Como pode isso? Isso aí é o quê? É um milagre? Não, gente. É que você deu a oportunidade e é ótimo. Seu corpo, ele vai trabalhar mais para depois queimar a caloria, né? Queimar a gordura lá na hora do seu almoço. Não, Nutri, outra coisa. Isso não é saudável. Isso não pode ser saudável, isso é prejudicial à saúde. Eu não vou fazer, porque realmente eu acho que eu posso me lascar na saúde. É saudável fazer o jejum intermitente, Nutri? É saudável, gente. É saudável. Como eu falei, ó, muito tempo atrás, todo mundo fazia jejum intermitente, né? Para caçar, antes de trabalhar. Então, gente, é saudável, é ótimo. Você vai se sentir com mais disposição. Vai ser ótimo. Tem benefícios positivos para a saúde. Senão eu não ia fazer, a Fê não ia fazer, a gente não ia colocar no programa jejum intermitente. Se você iria ficar fraca, não ia conseguir fazer nenhuma atividade física. E toda hora a Fê mostrando, eu mostrando, vários alunos mostrando, fazendo atividade física, correndo pela manhã. Então a pessoa não fica fraca, não passa fome e é saudável. A gente e o mundo, né, Nutri? Porque é uma estratégia mundial. Tem em todos os lugares, bons profissionais capacitados conseguem sim gerenciar e trazer uma estratégia de qualidade de jejum intermitente. Porque é importante você também saber o que comer. Mas também tem muita gente que acha que é necessário comer de 3 em 3 horas, porque o metabolismo não vai funcionar se não comer de 3 em 3 horas. Então tem gente que acha que só vai conseguir emagrecer se comer de 3 em 3 horas. E o jejum, você não precisa comer de 3 em 3 horas, né? Você tem ali o seu momento de jejum intermitente e logo em seguida você tem todo o planejamento, passo a passo, com os seus horários programados. Mas precisa ficar comendo de 3 em 3 horas para conseguir emagrecer, Nutri? Não, não precisa, gente. Então, jejum intermitente, você vai ter 12 horas de jejum, 14, 16, 18 horas de jejum. Então, já passou as 3 horas, né? De 3 em 3 horas. Depois, quando você se alimentar, você só não pode pular as refeições. Entendeu? Então, se tá ali café, almoço, lanche, jantar, só não pular. Se você pular as refeições, você não vai ter todos os nutrientes necessários. Por isso que muita gente fala, eu fico fraca sim. Claro, gente, porque vocês pulam. Então tem todos os nutrientes ali necessários, porque a pessoa quer emagrecer rápido. Então vai, né, avançando e faz de qualquer jeito. Não faz, gente. Se tá no teu cardápio os horários direitinho,
segue aqueles horários. E depois você faz de novo o processo do jejum. Só não pode o quê? Ficar horas e horas e horas sem se alimentar e na hora de quebrar o jejum, quebrar com qualquer coisa. Aí sim não vai ser saudável, você vai ficar com fome, você vai ficar fraco. Esse de 3 em 3 horas, já respondi, né? Então você já, no início do jejum você já fica horas sem se alimentar. A Nutri, ela sempre fala, você tem que seguir o cardápio, tem que seguir isso, porque uma nutricionista, ela sempre pensa, né? Ela sempre gostaria que você tivesse um acompanhamento. Mas eu sei que tem muita gente que está aqui na Nutri, está aqui na live, que não tem uma Nutri. Então, fique tranquila que no final a Nutri vai te trazer mais clareza e vai trazer uma recomendação para que você possa começar a entender o jejum, como é que você pode colocar em prática. Porque como a gente está aqui, né, sempre falando das nossas alunas do programa, automaticamente a gente já remete às estratégias do programa. Nesse momento a gente não está vendendo nada para vocês, não. A gente está querendo só ajudar mesmo, tá? Mas acaba que a gente traz, assim, exemplos de alunas e através do método, né? Que é o método que a gente confia, que é o método 6K7D. Mas se você não tem uma nutricionista, a gente está te ajudando, respondendo as suas dúvidas, bota aí na caixinha de perguntas aí. E no final, a Nutri sempre dá uma recomendação prática para você começar a aplicar, independente se você tem acompanhamento ou não, tá? Vamos lá. Agora eu queria que você falasse, Nutri, o jeito certo de ser feito. Vamos fazer um esqueminha de um jeito certo para a pessoa que quer começar a fazer, que tem vontade de fazer. Qual é o jeito certo? Primeira coisa que a pessoa que quer começar a fazer o jejum, ela precisa saber se ela se enquadra dentro dessa estratégia, né? A Nutri já falou. Então, a primeira coisa, antes de fazer qualquer tipo de dieta, qualquer coisa, a gente recomenda que você vá ao médico, né, Nutri, que é essencial para fazer o check-up, para ver como é que tá o seu corpo. Não adianta começar fazendo uma dieta maluca, sem olhar como é que tá o seu corpo por dentro, os seus exames, as suas taxas. É muito importante que vocês tenham essa frequência, né, de exames e avaliação. E aí, a segunda coisa, saber se é para você ou se não é. E qual é a recomendação, Nutri, para quem quer começar? Quantas horas que você recomenda para quem nunca fez, para quem está chegando agora? Qual é a sua recomendação para tentar fazer? Qual seria quantas horas? Então, gente, o jejum, o básico do jejum são 12 horas de jejum. Só que 12 horas de jejum é para você acostumar. Porque para queimar a gordura é a partir de 14 horas de jejum. Então, 14, 16 horas de jejum já queima a gordura. Eu prefiro 16 por 8. Então, 16 horas sem se alimentar e 8 horas você se alimentando. Falando assim, parece, nossa, é muita coisa. Não é. É o tempo que você está dormindo. Vou dar um exemplo, gente. Então, a minha recomendação vou dar um exemplo para você. 8 horas da noite, você se alimentou. Fez seu jantar 8 horas da manhã. 8 horas da noite. Aí, você vai se alimentar meio-dia. Então, meio-dia, né? 8 horas da noite, meio-dia vai dar 16 horas. Entendeu? Então, acabou, entendeu, gente? Então, 8 horas da noite foi seu jantar, você acabou de jantar. No dia seguinte, 8 horas da manhã, deu o quê? 12 horas. Aí você conta mais 4 horas, vai dar 16 horas que você vai quebrar na hora do seu almoço. Ah, Nutri, mas eu quero tomar meu café da manhã. Ok, então você acaba de alimentar, lá faz seu jantar às 6 horas da noite, 7 horas da noite. Então, no dia seguinte, um exemplo, 10 horas da manhã, você toma seu café da manhã. Entendeu? Então, contando. Pra mim, o que queima mesmo a gordura localizada, que a gente coloca no programa, 16 por 8. Então, realmente, você vai perceber que você vai emagrecer. Tem esse benefício. Gosto bastante. Então, você começa, coloca aí, então, já na cabeça, 8 horas da noite e volta a se alimentar meio-dia. Então, você já começa já a se adaptar. Entendi. E tem gente que pode ser... O jejum intermitente, ele pode ser adaptado à sua rotina. Tem gente que trabalha de noite. Tem gente que trabalha de dia. Tem gente que trabalha de tarde. Você pode adaptar esse horário de jejum intermitente que case aí, né, no seu período de dormir, né? No seu momento de sono. Você pode adaptar a sua rotina. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa rotina normal de dormir na parte da noite e acordar cedo, enfim, cada um tem uma rotina, então é só adaptar, é só contar a quantidade de horas que você vai precisar ficar com essa janela de alimentação fechadinha. Agora, na hora eu só dei um exemplo aqui para a pessoa ter noção, porque às vezes a pessoa não tem noção do horário que acaba. Perfeito. Mas vocês se adaptam à sua rotina mesmo. Exatamente.
tem que ter essa flexibilidade, né? Porque hoje em dia é uma loucura, cada um tem uma rotina diferente. Uma trabalha no banco, outra trabalha no call center, outra trabalha na noite, outra é garçonete, outra é música, cada um tem a sua rotina. Agora, a Nutri deu uma sugestão, deu um exemplo para vocês. Agora, na hora de quebrar o jejum intermitente, Nutri, o que, que a pessoa pode comer, né? A gente não vai falar de quantidade de porções, porque fica muito difícil a gente trazer isso para vocês. Não dá para ter um acompanhamento, né, através das nossas lives, somente através do programa, mas a gente pode dar uma sugestão. Nutri, o que, que você sugere que a pessoa quebre aí na hora de quebrar o jejum? Então, gente, você pode quebrar, fazer um prato com bastante salada, legumes, verduras, proteínas. Ah, Nutri, o que é proteína? É carne, ou então frango, é ovo, pode fazer um omelete. Gente, você quebrando com alimentos saudáveis, tá ótimo. Tanto a sua refeição do seu almoço, quanto o seu jantar. Você não pode quebrar, por exemplo, assim, um carboidrato de alto índice glicêmico, macarrão, um arroz, um exemplo. Ou então, comer uma pizza. Então, as pessoas normalmente falam, ah, fiquei muito tempo sem se alimentar, não vai ter problema, a caloria da pizza. Sim, tá errado, tá quebrando errado, entendeu? Vai comer uma pizza, uma lasanha. Gente, não pode. Aí sim você está quebrando o seu jejum errado. E não vai funcionar, entendeu? Então, você colocando mais proteína, mais legumes e verduras, salada na sua alimentação, você com certeza vai emagrecer e vai conseguir fazer o jejum por muito tempo. Muitas pessoas perguntam assim, ah, posso fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Pode. E tem pessoas que perguntam, pode fazer todos os dias? Pode. Vai ser ótimo. Pode fazer todos os dias, sim. Não tem nenhum problema. O problema é você fazer um dia e desistir, ou então, né, você não pode, né, porque você está grávida, amamentando, e tentar fazer em baixa pressão. Aí, realmente, você não vai poder fazer. Mas se você pode fazer, já está adaptado, está sem fome, que normalmente, quando você fica fazendo jejum, tem horas que você não sente nem fome. Aí eu falo, gente, tem que comer, tem que se alimentar, tem que colocar todos os nutrientes. Aí a pessoa se alimenta, porque às vezes esquece de se alimentar porque está tão adaptado. Então, gente, se dá oportunidade. Se você tem medo, tenta fazer o jejum que o seu corpo vai se acostumar, vai se adaptar. É porque falando assim parece, 16 horas sem se alimentar, 8 horas só. Eu como desde a acorda até a hora de dormir. Então, pensando assim, realmente dá aquele medo. Mas é tranquilo, gente. Faz e depois, na próxima live, escreve aqui pra gente, né? Coloca nos comentários que com certeza vocês vão se adaptar. Agora, tem uma coisa que é muito comum. Existem diversas dúvidas do que pode e o que não pode, tá? E, ó, outra coisa. Pode, mas, assim, a Nutri fala assim, às vezes fazendo sozinha, você não pode ter os mesmos resultados, né? Porque a gente tá falando aqui que você vai conseguir emagrecer, porque, de fato, a estratégia ajuda. Mas quando você tem, né, um passo a passo, e são 3 pilares. Atividade física, alimentação e treinamento. Por que as nossas alunas conseguem emagrecer? Porque elas têm os 3 pontos aliados. Agora tem gente que quer fazer só o jejum sozinho, não treina, não faz nada, sabe? Precisa ter os 3 pontos alinhados. Primeiro, foco e determinação para você seguir em frente, né? Manter aí a sua mente, você conseguir controlar o seu corpo, não o seu corpo controlar você. Segundo, alimentação, com a janela de alimentação tudo certinho, tudo equilibrado, com os nutrientes necessários. É importante que você tenha isso. E a terceira coisa é saber atividade física, né? Porque nossas alunas fazem atividade física na parte aeróbica e fazem o treino 6K7D, que é o treino que você queima bastante gordura. Então, tem um planejamento. Então, toma cuidado na hora de fazer aí sozinha, para depois você não ter resultado e falar, ih, a Nutri falaram que eu ia conseguir emagrecer e não conseguiu. A gente está trazendo aqui uma oportunidade, é um start para sua transformação. Então, bota na sua cabeça que aqui a gente está tentando trazer para vocês novas possibilidades, né? Aberturas, conhecimento. Mas muita gente fica frustrada porque tenta fazer sozinha, aí depois vai lá e fala, mas eu não consegui emagrecer. A culpa foi do jejum intermitente. Não foi. Foi porque você não soube fazer exatamente tudo que tinha que ser feito passo a passo. Agora, uma dúvida muito comum, Nutri. Todo mundo pergunta, mas limão quebra jejum? Não sei o que quebra. E leite quebra jejum? E não sei o que. Gente, só podem 3 coisas, né, Nutri? A gente tem que bater na tecla. Se vocês quiserem perguntar, se te quebra, coca quebra?
Gente, só podem 3 coisas. Nutri, reforce para o pessoal que quer começar a fazer o jejum o que pode utilizar no jejum calórico, né? Que é o jejum que a gente utiliza. O que pode. Não adianta perguntar mais nada, tá? Não adianta perguntar mais sobre nenhum outro tipo de bebida, porque só pode isso. Então fala para eles de novo para reforçar o que pode tomar durante o período de jejum intermitente. Então, gente, então no período da manhã que vocês vão estar, né, acordados, falar, nossa, eu não posso nada, não posso nem beber uma aguinha. Pode, gente. Então use e abuse da água. Porque às vezes você acha que você tá com fome. Nosso pensamento da hora vem, estou com fome, estou com fome. Bebeu água, passou aquela fome, era sede, na verdade, né? Então, tenha o costume de beber água. Beber chá, tem vários chás diuréticos. Use e abuse dos chás diuréticos, que vai fazer o quê? Vai diminuir a retenção de líquido, você vai se achar, né? Vai estar desinchado. Então tem esse benefício. Aproveita e abuse dos chás nesse horário da manhã. E quem quiser, quem gosta de café, pode utilizar o café. Mas tanto café e o chá é sem adoçar. Aí quando eu falo sem adoçar, é sem açúcar, sem adoçante. Que na cabeça das pessoas, quando eu falo sem adoçar, elas acham que é só sem açúcar. Mas, gente, é sem açúcar e sem adoçante. Então, pode abusar. Água, chá e café pela manhã. Pronto. Então, vai te dar uma saciedade, vai segurar o chá da saciedade, tá, gente? Além de ser diurético, vários benefícios para a saúde, vai te dar uma saciedade para você esperar até o seu almoço. Ou dependendo, né, quem quer fazer o café da manhã, que também dá, vai esperar também. Então, só isso. O resto que você colocar, já quebrou já o jejum. Tá bom? Então, se pensar, é refrigerante, um suco disso, suco, já quebrou o jejum. Água com limão. Água com limão também, gente. Ó, o chá, tem uma dica muito importante, que as pessoas associam o chá a chá quente, né? Ai, eu detesto chá quente, eu não gosto de chá, eu odeio chá. Façam chás gelados. Eu só tomo chá gelado. Chá gelado é vida. Bota na sua geladeira, faz ali do jeito que tem que ser feito, né? Abafa, bonitinho. Dá erva, pessoal. Não vai me comprar uns chás que tem adoçante aí no mercado, não, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, porque você pode tomar. Quem não quiser emagrecer, quem não tiver como objetivo, com metas, pode comprar um que tem adoçante é com você mesma. A decisão é sua. Mas para você ter resultado, o mais bacana é que você tenha a erva. A plantinha é muito mais barato, gente. Às vezes vocês gastam dinheirão aí no chá seca barriga, chá no seca bucho, chá emagrecer 10 quilos. Gente, o chá é para desinchar. Você não vai perder gordura localizada com chá. Então bota na sua cabeça. O chá é um aliado. Vai auxiliar, né? Vai auxiliar. É auxiliar. Então, compre o chá mais barato que tem aí no mercadinho, da erva. Então, se você for tomar no seu período, né, Nutri? Muita gente confunde, compra lá, quer comprar um chá ou uma cápsula que tenha o mesmo ingrediente. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né, de chá, Nutri. Fala aí 3 tipos de chá que a pessoa pode tomar. Então, chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, dente de leão, capim-limão. Ih, já falei em 5 já. Tá, eu dei muita opção para vocês, viu? Várias opções são diuréticos, gente. Mas também, pode todo mundo pode tomar? Não. Por exemplo, chá verde e chá de hibisco, quem é hipertenso não pode. Então, você tem que procurar ver qual chá que você vai poder. E outra coisa, gente, realmente tem que ser em erva. Vai fazer em erva, sim, vai sair mais barato e tem todos esses benefícios. Chá em pozinho, vai lá ler lá nos ingredientes, tem adoçante, tem aspartame ali, sucralose, não é para fazer em pó. Aí, se for em pó, você já quebrou o seu jejum, entendeu? Infelizmente, tem que avisar vocês, já quebrou o jejum. Tem que ser o chá em erva. Entendi. Tá vendo, pessoal? Então, vocês vão economizar comprando chá mais barato, mais eficaz, o que vai trazer mais benefícios para o seu corpo, para a sua saúde. Então, a partir de hoje, você já tem aí a mente muito mais clara. Eu sei que tem gente nova chegando. O tema de jejum intermitente é frequente. Por mais que a gente fale aqui várias vezes sobre jejum intermitente, dúvidas e dúvidas vão acabar surgindo. A gente não vai conseguir matar todas as dúvidas, né, sobre esse tema, sobre o jejum intermitente em uma live só. É por isso que a gente está sempre aqui, terça, quarta e quinta, para destravar o seu emagrecimento, trazer conhecimento para sua cabecinha, porque muitas vezes você não está tendo resultado por falta de oportunidade
ou por falta de conhecimento. Porque força de vontade e motivação, a gente consegue trabalhar isso. Mas quando você não conhece ou quando você não tem uma oportunidade, você fica estagnada. Então, bota na cabecinha de vocês. Vocês estando com a gente, terça, quarta e quinta, de fato, vocês vão conseguir dar um start na vida de vocês. Vocês vão conseguir levantar a cama, levantar do sofá, ficar uma pessoa mais ativa, se sentir mais disposta. A gente vai levantar a autoestima de vocês, trazendo um conhecimento diário. Tanto comigo na parte de foco e determinação, na parte que eu tenho que puxar essa orelha, porque as minhas lives são aquelas puxadas de orelha, porque tem que ter alguém para fazer isso com você, porque senão você não faz. Trabalhar a mente, né, Fê? Pra tudo. Trabalhar total a mente. A Nutri, com muito conhecimento de nutrição, dos alimentos, do que pode, que não pode, quem não pode. E o coach falando de atividade física, porque, né, Nutri, as pessoas se matam na academia, ficam caminhando por horas, fazem jejum, fazem várias estratégias e nunca conseguem emagrecer definitivamente, né? Então, as nossas lives, os conteúdos, é para você que é mãe, que trabalha o dia inteiro, você que tem uma rotina agitada, você que é para qualquer tipo de pessoa. Se você quer emagrecer, o nosso conteúdo é para você, mas emagrecer definitivamente, tendo resultados já na primeira semana. Quando a gente fala assim, mas aí, se você não fizer isso, você não vai conseguir perder 16 quilos em uma semana, né? A gente fala isso porque o nosso método é capaz de promover isso. E a gente sabe, poxa, tem tanta gente se matando para perder 1 quilinho durante um mês. Se ela se desse a oportunidade de um dia, né, experimentar o método 6K7D, seria incrível. Muita gente perdeu a oportunidade de entrar nessa nova jornada, mas não tem problema. Quando tiver próximas vagas, a gente avisa para vocês. Nesse momento, a gente não quer vender nada para vocês. A gente quer que vocês tenham conhecimento e que vocês possam tirar suas dúvidas. A gente quer ajudar o máximo de pessoas a emagrecerem de forma definitiva e tendo resultados já na primeira semana. Tem algumas perguntinhas aqui. Só para não dizer que a gente não respondeu, a gente já respondeu. Quando saia do jejum, o que comer? A Nutri já falou, bastante proteína, legumes, né? Colocar mais proteína, legumes, verduras nessa alimentação. Você já quebrou o seu jejum de forma saudável e não vai engordar. Vamos aqui responder mais 2 perguntinhas. Qual horário para começar e terminar? A Nutri já falou, mas reforça aí. Então, gente, a hora de você começar e terminar depende da sua rotina. E eu dei o exemplo, né, para ficar um pouco na cabeça de vocês, para dar para entender um pouco. Você acabar de jantar 8 horas da noite e no dia seguinte o seu almoço ser meio-dia. Pronto, 16 horas de jejum. Isso depende da rotina de cada pessoa. Perfeito. Um exemplo bacana que as nossas alunas também gostam muito de utilizar esse horário. Se estiver fazendo jejum, pode treinar depois de algumas horas sem comer? Pode, gente. Pode treinar sem comer. Um treino leve, com certeza, fazer uma corrida, uma caminhada, você pode. Você vai sentir até disposição. Você acha que não vai sentir, você vai ter essa disposição. Carol, parte de treinamento, esteja aqui toda quinta-feira, porque o Coach Randel, ele é excelente. Ele sempre traz uns exemplos muito práticos, muito fáceis, assim, para você conseguir entender. E atividade física, você tem que saber uma estratégia, tem que ter um treino específico. Você não vai ficar fazendo 1 hora de caminhada em jejum, não, tá? Tem que ter uma estratégia, um treino curto, né, de cardio, para que você possa fazer em jejum e para que você não se prejudique. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, né, Nutri, e ela não entende nada de atividade física, vê a colega caminhando 1 hora, tá? Às vezes até a amiga emagreceu, mas ela vai lá em jejum, caminha por horas, 1 hora, 1h10, 1h20, e aí se prejudica. Ao invés de emagrecer, pode ser que o corpo dê aquela travada para segurar a sua gordura. Então, o coach sempre fala sobre atividade física, a gente está aqui falando por alto, mas atividade física, você precisa ter um educador físico, alguém para te orientar. Antes de tudo que a gente já falou, né? Que aí é o médico, fazer o check-up, saber se é ou não é para você. E a atividade física tem que ser calculada pelo que você come no dia anterior. Porque se você se alimentou mal, né, no dia anterior, Nutri, a atividade física pela manhã não vai ser bem-vinda. Não vai ter energia, entendeu? Você não tem todos os nutrientes se você se alimentou mal no seu jantar. Carol, já segura essa pergunta. Amanhã se pergunta pro coach. 8h30 tem ele aqui, né? Eu vou ter que ver qual é o tema dele, mas é sempre legal. Deixa a pergunta na caixinha de perguntas para ele, que no final ele vai responder. Então, lembrando, a atividade física, né, de baixa intensidade pode ser feita, mas tem que saber o que você comeu na noite anterior.
Porque se você não comeu nenhuma coisa que venha te dar sustância, que tenha nutrientes necessários para você fazer esse cardio pela manhã, você pode se lascar. Então, tomem cuidado, pelo amor de Deus. Poder pode, né? Obviamente, mas de fato você precisa saber o jeito certo de fazer. Quem tiver mais alguma pergunta, bota aqui, ou então deixa no nosso direct, deixa nos comentários. Olha, a gente tem aqui um pessoal muito bacana. Vamos criar a nossa hashtag de hoje, Nutri? Vamos pensar alguma coisa? Hashtag eu posso? Boa. Hashtag eu posso, gente. Colocam lá hashtag embaixo. eu posso. Só para reforçar a parte da atividade da Carol, o treinamento que a gente utiliza dentro do programa, ele é curto e de alta intensidade. Então, por isso que as nossas alunas conseguem ter resultados rápidos. Só para reforçar, porque como ela é nutricionista, né? Não somos educadores físicos, a gente tem o nosso especialista. Mas como ele fala todo santa live, todo santo dia sobre isso, a gente está replicando o que ele fala. Mas ninguém melhor que ele, que é a pessoa mais indicada para poder ajudar a Carol, que fez essa pergunta, tá? Então, ó, sempre priorize aí, ó, a atividade de curto tempo, com alta intensidade para você queimar as calorias aí. Amanhã ele responde. Então, a nossa hashtag de hoje, você que assistiu a nossa live, eu vou postar no feed agora. E se você é grata, se você quer ajudar alguém, a gente tem um tema, né? A gente tem um lema, na verdade. Eu te ajudo e você vai ajudar alguém. Então, toda quarta-feira a Nutri tá aqui para te ajudar. Então, traga uma amiga. Toda live traz uma amiga para poder a gente conseguir ajudar mais pessoas. Então, o compromisso. A gente te ajuda e você vai ajudar alguém. É a nossa hashtag, tá? Então, já bota na cabeça de vocês. Porque tem muita gente que quer emagrecer sozinha, quer ter resultado sozinha. Nem avisa a amiga. Você aparece magra, a amiga fica triste com você e fala, poxa, você nem me avisou, começou a fazer isso, fazer aquilo outro. Então chama a amiga, chama a mãe, chama o pai, a sogra, o sogro, o maridão, para assistir a live. A gente tem que deixar de assistir TV para assistir algo que vai trazer resultado, que vai dar resultado pra gente, tá? Então eu vou postar agora nessa live de hoje e eu quero que vocês se inscrevam lá. Hashtag eu posso. Ontem eu botei eu consigo, hoje vai ser eu posso. Hashtag eu posso. Quero ver, porque eu olhei o rostinho de vocês, eu sei que a Carol tá aqui, eu sei que um monte de gente que deixou perguntas aqui, eu já vi o rostinho. Então eu quero vocês participando também para que a gente possa sempre trazer um novo conteúdo bacana para destravar o seu emagrecimento. Nutri, beijo. Obrigada por mais uma live incrível. E até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo.